é preciso ter fé e ter coragem. Se tiver coragem e fé, tudo que você necessitar, você vai conquistar. Acredita nisso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. Vamos ver o Evangelho, que é espetacular. Presta atenção. Jesus levantou-se e acompanhou junto com os discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias, veio por trás dele e tocou a franja do manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. O Evangelho de hoje vai narrar duas coisas, né? Uma que é a cura da ressuscitação da filha de Jairo, e a cura da mulher hemorroísa, que é o que eu li, o trecho que eu li aqui. Nesse Evangelho não vai narrar quanto tempo ela fazia, mas há 12 anos já o outro Evangelho vai narrar que ela vivia com uma hemorragia. Devia estar anêmica já. Mas essa mulher, ela tinha uma doença, tinha uma deficiência, tinha uma debilidade, tinha um desafio, um problema. Mas ela tinha fé e coragem. Primeiro, ela tinha fé, ela sabia que Jesus era o Senhor e que bastava um toque, nem nele, bastava um toque na roupa dele, ela acreditava nisso. Bastava um toque e ela seria curada. Mas havia um problema gravíssimo, que ela era considerada impura. Toda mulher que estava sangrando não podia tocar nas pessoas, era proibido. E ela teve a coragem de se disfarçar e correr risco, porque se ela fosse descoberta, se alguém soubesse que ela estava ali no meio daquele povo tocando nas pessoas, seria uma infração gravíssima para ela. E ela teve que ter coragem e correr risco. Ela teve que enfrentar o seu medo, porque com certeza ela pensou, ela ficou com medo, né? Poderei ser apedrejada, poderei ser humilhada, poderei sofrer sanções. E isso era uma realidade, ela corria risco mesmo. Mas ela, mesmo com medo, ela teve a coragem, pela fé, de ir até Jesus. E hoje nós precisamos voltar a crer nisso, acreditar em nós, acreditar em Jesus, acreditar em Deus, acreditar que Jesus é o Deus do milagre, é o Senhor dos senhores. E às vezes temos que correr risco por isso. Às vezes nós temos que enfrentar algumas grandes dificuldades. E às vezes o medo vai nos questionar. Mas aí tem aquela frase, né? Coragem não é ausência de medo. Então, mesmo com medo, é preciso fazer. Isso é coragem. Fazer o que tem que ser feito, mesmo com medo. Então, se eu acredito, se você acreditar, se você tiver fé e tiver coragem, o medo vai ser vencido. Porque coragem é exatamente isso. É vencer, é fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo sentindo medo. Porque sentir medo nós vamos sentir. Mas nós também sentimos algo que é mais forte, que é a fé em Deus, que é a fé em Jesus. E é essa fé que levou essa mulher, que há 12 anos sofria de uma hemorragia, a correr riscos e tocar em Jesus. E quando ela toca na barra do manto, na franja do manto dele, o outro evangelho vai nos dizer que ele sentiu que uma força saiu dele. E aí ele para e ele olha para a mulher e fala assim: coragem, a tua fé te salvou, levanta a cabeça. Então eu digo para você hoje que está me ouvindo, está me vendo, você que já teve uma experiência com Deus e hoje de repente está precisando de ter uma nova experiência, de ter um novo encontro com Ele. Talvez você está com alguma coisa, está esvairindo, como aquela mulher, né, que se esvairia em sangue. Alguma coisa talvez está esvairindo em você. Nem que se tocar no manto, na barra do manto dele, coragem, Ele vai te curar. Senhor, olhai por quem hoje precisa de coragem e fé. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
dá o seu like aí, compartilha, se inscreva no canal e ajude a Obra de Amor a evangelizar